Bom, gente, continuando a nossa aula de Empresarial 1, né? Essa é a nossa primeira aula. Estamos falando sobre o que não pode ser considerado empresário nos termos do artigo 966, parágrafo único, né, do artigo 966. E chama atenção, né, para a gente a questão do advogado. O advogado ele pode ser considerado empresário de acordo com o artigo 15 e 16 do Estatuto da OAB, sob qualquer hipótese, mesmo, né, que seja um grande escritório, não haverá a possibilidade alguma de constituir o tal elemento de empresa, porque nunca será empresário o advogado, ou a sociedade de advogados nunca será uma sociedade empresária, por expressa proibição do Estatuto da OAB. Então, não há como constituir esse tal elemento de empresa. Falando sobre o empresário individual, ele está regulamentado no artigo 968, né, logo aí na sequência. E a grande característica e assim, do empresário individual é que ele não possui autonomia patrimonial, ou seja, ele exerce a atividade empresária em seu próprio nome, como se, né, ele, na verdade, vamos falar no jargão popular, no seu CPF propriamente dito. Ou seja, ele exerce como se ele não tem uma segregação, ele não tem uma separação patrimonial, não tem autonomia patrimonial. Ele há, no máximo, uma especialização, talvez, do patrimônio dele para o exercício daquela determinada atividade. Lembrem-se que CNPJ não confere personalidade jurídica e não é o mesmo que personalidade jurídica. Que o empresário individual, ele tem inscrição no CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica, não tem essa autonomia patrimonial. CNPJ é um cadastro, né, simplesmente para efeitos tributários. Não tem nada a ver aqui com o nosso direito de empresa. É lá do direito tributário essa necessidade, essa obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Sobre registro de empresa, o artigo 967, ele estabelece que é obrigatório, antes de iniciar a atividade, que o empresário arquive, né, ou registre os seus devidos atos perante a junta comercial do devido estado. Vale destacar que a junta comercial de todos os estados, né, elas agem por delegação do Departamento de Registro Empresarial e Integração, o DREI. Né? Então, todas as normas relativas a registros do empresário e de sociedades empresárias e cooperativas são estabelecidas pelo DREI, por várias de suas instruções normativas. Esses atos de registro da empresa podem ser, por exemplo, uma matrícula, né? Ainda que persiste para algumas atividades, tipo leiloeiro. Né? O arquivamento, que é um ato que o empresário, por exemplo, para o empresário individual, o arquivamento para os contratos sociais das sociedades empresárias e também para as cooperativas e também para as EIRELIs, né? Nós vamos ter uma aula sobre EIRELIs. E autenticação para livros e outros documentos. Então, são esses três, né, os atos aí praticados pelas juntas comerciais, pelo registro de empresa. A escrituração, o artigo 1179 e seguintes do Código Civil estabelece que é obrigatória a escrituração da atividade do empresário, né? Estabelece que é obrigatória. Quais são os princípios que norteiam a escrituração? É a uniformidade temporal, a fidelidade e sigilo. Infelizmente, eu digo infelizmente, que no Brasil muitas das vezes a parte da escrituração ela é relegada a segundo plano, né? Então o empresário muitas das vezes não dá devida atenção, mas, né, a lei ela estabelece essa obrigatoriedade, deve-se efetivar a escrituração observando a uniformidade temporal, a fidelidade do registro, né, e o sigilo. Essa parte da escrituração é interessante notar que somente ela pode ser admitida, né, mediante decisão judicial. Né? Então, o que é escriturado, e aí tem os aspectos tributários também a legislação tributária criou outras regras, mas ela é garantida, né? É garantido, na verdade, o sigilo da escrituração.
Os livros, né? Os livros do empresário. Os livros do empresário podem ser de duas categorias, né? Ou pode ser dois tipos, né? Os obrigatórios e os facultativos. O livro diário, por exemplo, nos termos do artigo 1180, ele é obrigatório, mas ele pode ser substituído, na forma do artigo 1185, pelo livro Balancetes Diários e Balanço, né? São obrigatórios todos os livros, né, exigidos pela legislação tributária, não aqui pela legislação do direito de empresa, tá, gente? Então vai ter, não, determinada tem que ter tal livro. Beleza, mas é por uma obrigação tributária, não por uma obrigação aqui do direito empresarial, certo? Não confundam, né, as obrigações tributárias, eventualmente, com as obrigações aqui de natureza, né, eminentemente do direito empresarial. O que são exemplos aí de livros facultativos? O livro Razão, o livro Obrigações a Pagar, o livro Obrigações a Receber, o livro Caixa, né, ele é facultativo, mas para as empresas optantes do Simples Nacional, ele, por uma questão tributária, ele é obrigatório, né? Então existem ainda outros livros, os chamados livros especiais, que são exigidos para determinadas atividades. Exemplo, os bancos devem ter o livro Balancetes Diários e Balanços, né? Então, assim, a depender da atividade, a legislação especial ou a legislação tributária vai exigir alguns livros, né? Mas aqui para o direito empresarial, o que é obrigatório é o artigo 1180 acumulado ou alternativamente com o artigo 1185 do Código Civil, que é o livro diário ou o livro Balancetes Diários e Balanço, certo? As demonstrações contábeis, nos termos do artigo 1179, é obrigatório, né? É obrigatório que o empresário apure o seu resultado. É com base nesses documentos, né, nesses documentos contábeis, é que é realizada a distribuição dos lucros e também dos prejuízos, né? Por isso que um dos princípios da escrituração é justamente a uniformidade temporal, fidelidade e sigilo. Ou seja, durante um determinado período eu vou apurar lucro ou vou apurar um determinado prejuízo atribuível aos sócios. Por isso que a escrituração ela deve corresponder à verdadeira situação da empresa, né? Não pode ser uma escrituração fictícia, né? Não vamos dizer que não existam, né, desvios na escrituração, ou como eu disse no início, é relegado a segundo plano a escrituração, mas ela é obrigatória, tem que existir, né? Tem que existir. Então esses são os primeiros aspectos aí do direito empresarial, essa introdução inicial, essa primeira aula. Dúvidas que eventualmente tiverem, não deixem, né, de estar me comunicando, né, e mandando mensagem.